Boa noite a todos. Com enorme satisfação que eu volto aqui no cantinho, uma reunião presencial, né? Boa noite também quem está aí ainda acompanhando a gente online. Hoje, uma terça especial para a gente falar, como Delano disse aí, do capítulo 25 do livro Boa Nova, que foi ditado pelo Humberto de Campos ao Chico Xavier. E o capítulo 25 fala da última ceia. A última ceia é uma das passagens mais marcantes, né, de Jesus. Tem muita coisa nessa ceia que ficou por muito tempo, né, permanece até hoje nas nossas mentes. E aí a gente se pergunta, por quê? O que aconteceu? Por que tem tanta importância a ponto de ser retratado, né, por grandes pintores, de ser citado aí em versos e prosas, esse acontecimento? Todos os evangelistas, eles citam essa passagem, né? Mateus e João, que conviveram com Jesus, mas também Lucas e Marcos, que não conviveram diretamente com ele, mas tomaram conhecimento dessa passagem, desse acontecimento, né, através de outras pessoas. A primeira coisa que a gente precisa é entender o contexto histórico daquele momento. O que estava acontecendo ali, né? Era um momento de festejo dos hebreus. Eles estavam se preparando para os festejos da Páscoa. E Jesus, havia entrado em Jerusalém com muita satisfação, né, da população. Ele foi festejado, o que a gente chama hoje de Domingo de Ramos, né? Então, existia um clima muito bacana em torno daquilo ali, que acabou despertando ali nos apóstolos, né, uma satisfação enorme de estar ali. E os apóstolos, eles perguntaram para Jesus, né, como que ele queria que fosse preparado os festejos da Páscoa. E Jesus fala com eles, né, manda 2 dos seus discípulos, que o Lucas, que detalha melhor no Evangelho, diz que foram Pedro e João. Ele manda que esses 2 vá até a cidade, que lá eles encontrariam um homem com um vaso de água, e eles deveriam seguir esse homem até a casa que ele entrasse. E nessa casa eles deveriam procurar o dono e questionar o dono onde seria, né, onde estava reservado para as festas, né? O mestre tinha mandado perguntar onde estava reservado para a festa. Então, aí já mostra para a gente que a passagem de Jesus pela Terra, ela tinha uma estrutura enorme por trás. Uma estrutura espiritual e uma estrutura de desencarnados e de encarnados, né? Para que tudo acontecesse da forma que tinha que acontecer. E essa passagem, esse momento, ele é tão especial, porque ele está muito próximo também do ápice da história de Jesus. Né? O que é o ápice da história de Jesus? É justamente no momento onde ele vai ser preso, vai ser julgado, né? vai passar pela via cruz, vai ser crucificado, e o ponto máximo é quando ele ressuscita. Então, nós estamos muito próximos disso. E Jesus passou, né, durante 3 anos ensinando os discípulos e a população, né, várias coisas que naquele momento da ceia ele resolveu fazer uma revisão. Então, Humberto vai mostrar para a gente aqui que aquela ceia, ela é uma revisão de todos os ensinamentos que Jesus tinha passado até então. Ele revê todo aquele ensinamento de amor, de humildade, né? Tudo aquilo ele vai rever durante a ceia. Então, a gente entende aí como um resumão que ele está fazendo,
para o momento seguinte, que começa a ser ali o momento derradeiro, o ápice da história. E como que o Humberto coloca isso para a gente? Então, ele diz assim: reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora não traísse a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Então, aqui também já demonstra para a gente que existe uma grande estrutura, né, acompanhando Jesus nessa trajetória. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos oradores, o Messias assim acenou com firmeza impressionante: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que glorificaram com despojos sangrentos. Os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiro de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a vitória dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de sua obra, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, Jesus, ele, nesse momento, ele começa a explicar para os discípulos o que vai se passar. Todo aquele ensinamento que ele havia passado para eles durante 3 anos de ministério, era a hora de dar o exemplo. Porque não basta ensinar, é preciso dar o exemplo. O ensinamento, ele só vai ser fixado na mente das pessoas da forma correta, se além do conhecimento recebido pela palavra, as pessoas também receberem o exemplo. E era esse o momento que Jesus vem dizer para eles que ele precisa, né, vencer essas vitórias efêmeras que nós buscamos todos os dias. A humanidade, até hoje, se faz, né, procura essas vitórias que não vão levar a nenhum lugar a não ser as conquistas materiais. Então, a gente vê as pessoas, as populações dominando populações, né? Populações humilhando populações, escravizando populações. Isso sempre existiu e existe até hoje. Porque o homem quer vencer as batalhas humanas. E Jesus vem dizer que ele veio para mostrar que a vitória é outra. O objetivo, então, dessa
vitória de Jesus que ele vem mostrar para todos é o objetivo de vencer uma batalha evolutiva, que é a nossa, o porquê que nós estamos aqui, né? É para evoluir. Então, nós precisamos vencer a batalha evolutiva da vida. E esse exemplo dele ia ficar marcado para todo sempre, para que as gerações futuras pudessem seguir nessa visão de marcha evolutiva. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós, outros, me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo a fim de consumar-se a defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do mestre. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas angustiosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas, afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta: onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Aqui, duas coisas muito interessantes para a gente fazer uma reflexão. A primeira, quando nós estamos nas batalhas da vida, geralmente nós estamos esperando o inimigo, entre aspas, né, que está longe. Nosso inimigo são os políticos com ideais ideológicos diferentes do nosso, são os grandes líderes religiosos que pensam diferente da gente, são os grandes banqueiros, são pessoas que estão distantes. Eles, geralmente, nós estamos vendo como os inimigos. Mas, muitas das vezes, o inimigo está ao nosso lado. O inimigo faz parte do nosso convívio. O inimigo são pessoas que nós amamos. São nossos familiares, são nossos amigos mais íntimos. Né? E quando acontece de nós sermos chamados para darmos o testemunho, e esse chamado é através de um ente tão querido, geralmente a gente se perturba. Né? E é o que aconteceu aqui com os discípulos. Né? Quer saber quem vai ser o traidor? Né? Será que sou eu que vou ser o traidor? Então a pessoa fica tão perturbada com a situação que ela não consegue nem perceber, né, que naquele momento ela não é ela a pessoa que está para fazer aquilo. Mas o Tiago foi além, que é uma coisa que nós fazemos demais. Né? Nos momentos difíceis da vida, nós vamos questionar a Deus. E aí Jesus vai responder para ele. Jesus, que se mantinha em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleofas e advertiu: Tiago, faz calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde
e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado, nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Aqui também cabe uma outra reflexão para a gente muito importante. O quanto nós estamos preparados para esse chamado de Deus, né? Para esse chamado da providência divina, para que nós possamos dar o testemunho. Ele diz aqui, uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é estar sempre pronto ao chamado. Será que nós estamos prontos para esse chamado? Nós nunca sabemos exatamente quando esse chamado vai acontecer. E é necessário que esse chamado, né, aconteça. Eu não vou me lembrar agora se é o Divaldo ou se é o Haroldo que conta a história de um senhor, já de 80 anos, que quando ele chegava para conversar com o senhor, perguntava como é que ele estava, ele falava assim, não, estou pronto para a viagem. Estou com as malas prontas para a viagem. Quando Deus me chamar, eu estou pronto. E é assim que nós precisamos estar. Mas essa viagem, né, esse chamado, nem sempre é para uma viagem. Esse chamado, às vezes, é só para o sofrimento. Né? Seguindo aqui. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando, Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos nossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que, para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Porém, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Diz uma outra coisa que nós temos muito costume de fazer também, né? É perguntar por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? E, às vezes, o sofrimento que chega até nós não chega diretamente até nós. Às vezes, chega através de uma outra pessoa, de um ente querido que adoeceu. Ou que desencarnou. E aí a gente fica perguntando, por que fulano me deixou? Por que ele foi e me deixou aqui? Por que eu não fui primeiro? Esses são questionamentos que a gente tem costume de fazer. Jesus pausou no interlocutor os olhos serenos e acentuou, em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome do meu Pai. Então, aqui, Jesus vai reafirmar a promessa do Consolador. Que hoje, né, nós somos privilegiados de já conhecer o Consolador. Aquele que veio relembrar todos os ensinamentos do Cristo e explicar aquilo que nós não estávamos em condição de aprender no momento da passagem dele aqui. E, detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos
no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre seus ensinamentos. Então, Jesus vai nos lembrar aqui que muitas vezes nós não estamos em condição de compreender os desígnios de Deus. Por que as coisas funcionam de uma determinada maneira. Mas nós precisamos confiar nesse Deus que Ele nos traz. Vou dar um exemplo, não quero entrar em contextos políticos, mas é uma coisa muito que tem acontecido e vai nos dar um exemplo muito prático de como que é a visão que nós temos e qual que é a visão que nós precisamos ter. Nós estamos no meio da pandemia, quase 620 mil pessoas perderam a vida, né? E nós julgamos e condenamos os nossos governantes, não à toa, porque pelas pesquisas da ONU, nós poderíamos ter 1/4 dessas mortes, porque a média de mortes no mundo foi 1/4 menor que a do Brasil. O Brasil resolveu tomar atitudes que o resto do mundo não tomou e pagou um preço caro. Mas nós precisamos entender que, quando a gente vai olhar esse Deus aqui, não tem nada errado, está tudo certo. Era para ser desse jeito mesmo. Essas 620 mil pessoas precisariam morrer, precisariam desencarnar. Né? E é por isso que as coisas acontecem desse jeito. Então, aquele que confia em Deus, aquele que acredita, mesmo não entendendo corretamente os desígnios, precisa entender essas coisas. Por mais difícil que seja, não que a gente tem que aceitar as coisas, né? A gente não pode aceitar que é o que está errado, mas precisa entender que o que está errado, na verdade, está certo, que é o escândalo que veio para poder barrar uma série de outros escândalos que existiam. O escândalo é necessário. Ai daquele pelo qual ele vem. Então, que não sejamos nós aqueles a praticarmos o escândalo, mas alguém vai praticar. Infelizmente, temos que lamentar a postura desse, mas temos que ter a confiança em Deus de que a coisa está seguindo assim, porque é bom, porque é justo. E é isso que vai fazer com que a gente consiga continuar na nossa evolução. O Humberto, então, segue contando para a gente assim: as sensações de estranhezas perduravam em toda a assembleia. Jesus, então, levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, esse é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos. E Simão Pedro, sem dissimular sua incompreensão do símbolo, interrogou: mestre, que vem a ser isso? E veja que essa é a ceia, a Santa Ceia, né? A última ceia, ela tem toda essa grandiosidade por todos esses ensinamentos, mas talvez essa seja a parte mais marcante dela.
né? Que perdura e que a gente convive com ela até hoje, né? A Igreja Católica tem um ritual próprio por conta dessa passagem. E, naturalmente, né, Pedro faz o questionamento, que vem a ser isso, que é um questionamento que muitos de nós fazemos até hoje, quando a gente vê o ritual e não entende exatamente o que Jesus queria dizer. Então, Jesus vai explicar para ele. Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Ou seja, como eu disse lá no começo, é uma revisão dos ensinamentos dele. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operamos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservavam sob sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho de redenção, mesmo porque tenho ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Então, o pão nada mais é do que o ensinamento de Jesus, né? Então, quando as pessoas falam, né, que é o corpo de Jesus, o que é o corpo de Jesus? O corpo de Jesus é o ensinamento. Mas o ensinamento só não basta. Ele precisa vir acompanhado do vinho. O que é o vinho? O vinho, ele diz aqui, é o sinal do espírito renovado dos meus ensinamentos. Quando você adquire o ensinamento, você precisa adquirir junto o desejo da renovação. Esse é o vinho. Ensinamento, o pão. Desejo da renovação, o vinho. Aqueles que estiverem nesse banquete, do pão e do vinho, né, devem partilhá-lo com todos aqueles que tiverem interesse. E é essa vitória sobre o mundo que Jesus nos prega. Estando nessa comunhão, nós vamos cada vez mais fazer com que as pessoas se interessem por esse pão, que é o conhecimento. E através desse pão que eles tenham a vontade, o desejo de fazer a renovação. O conhecimento, ele sozinho, ele não resolve. Nós temos, hoje, muita informação. Hoje é muito fácil chegar até a informação. Mas informação não é conhecimento. Infelizmente, muitos pegaram informações e transformaram no pseudo-ensinamento. Esse ensinamento não vai renovar as pessoas, porque falta para ele profundidade. Nós precisamos de mais. Nós precisamos transformar
todas as informações em conhecimento. Conhecimento renova. Se não houver renovação, não adianta ter um monte de informação. Principalmente hoje, nós somos bombardeados por tecnologias que acabam nos levando a ficar com uma só visão das coisas. Nós acabamos ficando presos dentro de caixinhas, com muita informação e nenhum conhecimento. Precisamos sair da caixinha. Precisamos ver o outro lado. E só é possível ver o outro lado se a gente tiver com a disposição de fazer as renovações. Essas renovações vão levar a gente para onde? Vai levar a gente para onde é o necessário. Vai levar com que a gente compreenda o próximo. Informação faz com que eu ache que eu seja superior aos demais. Conhecimento com desejo de renovação vai me fazer apenas me ver diferente do próximo. E saber que ele está num estágio diferente do meu. Talvez eu já passei naquele estágio, ele vai chegar no estágio que eu estou, e existem outros em estágios muito mais avançados do que o meu. Então, quando a gente tem esse tipo de visão, fica muito mais fácil trabalhar com as pessoas, conviver com as pessoas, mesmo elas tendo ideias completamente diferentes das nossas. Jesus segue, o Humberto segue dizendo o seguinte: altamente tocados pelas exortações solenes, porém maravilhados ainda, mas com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos. Quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Filipe afirmava a Simão Pedro que, depois do triunfo, todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ritos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, em que exigiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. Aqui a gente vê muito do que acontece hoje. A gente fica maravilhado com o ensinamento, mas nos falta compreensão para fazer a mudança interna. Nossa auto-mudança. Aí o que a gente quer fazer? A gente quer mudar o outro. É isso que a gente quer fazer. Então, eu quero passar para o outro as coisas que eu acredito. Do jeito que eu acredito. E ele precisa acreditar nisso. Custe o que custar. É o que disse aqui o Tadeu. Né? Vão ter que aceitar a lição a qualquer modo. Os ensinamentos de Jesus. O Divaldo diz, uma vez a Joana de Ângeles falou com ele que tem muitos trabalhadores da seara
que vão para o inferno trilhando o caminho do céu. O que ele quer dizer? O que a Joana quis dizer com isso? Tem muitas pessoas que estão no lugar correto, com a intenção correta, mas fazendo as coisas erradas. Maravilhoso você querer passar todo o conhecimento que a gente tem, mas não pode ser forçado. Se for forçado, nós estamos desrespeitando o outro, o livre-arbítrio do outro. Estamos infringindo a lei. E isso vai ter consequência. Por isso que ele diz, tem muitos trilhando o caminho, indo para o inferno, trilhando o caminho do céu. Acham que estão trilhando o caminho do céu, mas não estão. Os ensinamentos, eles são individuais, é para cada um, e não para o próximo. Enquanto a gente não conseguir, é por isso que Jesus disse lá, sobre o exemplo, por isso que Jesus se preparou para dar o exemplo. Porque precisava ficar bem claro que é individual. Todo aquele ensinamento é muito bonito para o indivíduo, não para o outro. O outro vai fazer o que ele quiser da vida dele até ele chegar ao momento que ele compreenda e faça renovar a sua própria renovação. Ninguém vai renovar o outro. Temos que renovar a nós mesmos. E aí ele segue dizendo aqui, o mestre interrompera a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam intensamente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam nas vésperas da divisão de uma conquista material, e como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência, sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Aqui mais uma coisa para a gente refletir. Quando nós tomamos esse tipo de atitude, de querermos convencer as pessoas das nossas crenças, mesmo que elas não estejam preparadas para aquilo, mesmo que elas não queiram, né, receber aquele conhecimento, com toda certeza, Jesus vai estar olhando para a gente bem entristecido, mais de 2000 anos depois, e nós ainda não aprendemos a lição. Nós continuamos querendo convencer as pessoas. E o pior, é muita vontade para convencer o outro e muito pouca vontade para convencermos a nós mesmos, né? Para fazer as nossas mudanças. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, a moda dos escravos mais íntimos a serviço de seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos, ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade. Jesus repetiu o seu imorredor ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros, no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos.
Então, todo o ensinamento é maravilhoso, mas nós precisamos entender que o chamado só vai ser cumprido quando nós começarmos a darmos o nosso exemplo de todo aquele ensinamento que ele passou. Ensinamento de amor, ensinamento de humildade, né? Ensinamento de compreensão, o ensinamento da tolerância com o erro alheio. Tudo isso aqui para que a gente possa fazer. Para fazer isso, é necessário que a gente aproveite a oportunidade para comer o pão que ele nos ofereceu e que hoje está à disposição de todo mundo aí através dos livros, das palestras, dos vídeos, né? E beber o vinho, que é essa vontade de realmente fazer uma reforma, de mudar o comportamento, para que possamos ser esses trabalhadores que estamos sendo, quando formos chamados, né? A gente possa ser esse trabalhador, esse servo que está preparado para o chamado do Senhor. E isso não é possível se a gente não for compreensivo. A gente precisa ter em mente, buscar entender por que cada um está em determinada posição. E é isso que o Consolador trouxe para a gente, né? O ensino da reencarnação, ela faz com que a gente possa entender todos esses sofrimentos que nós vamos passar, que os nossos entes queridos vão nos fazer sofrer. Está tudo explicado lá. Então, por que eu? Por que comigo? Porque nós precisamos passar por aqui. Isso não tem como fugir. É a explicação que está baseada na lei de causas e efeitos. E trago para a gente, foi dado exemplo para a gente. E, como ele disse, como Jesus disse para os discípulos, todos aqueles que vierem depois e tiveram interesse, eles vão entender tudo isso. Quantos foram os cristãos que, na sequência dos séculos, se martirizaram pela causa? Que se fizeram derrotados pelo mundo, mas vitoriosos no reino de Deus. A Lívia, se não estiver enganado, já tem alguns anos que eu li, né, que é a esposa do Públio, lá em 2000 anos, enquanto ele estava recebendo condecorações do governo romano, ela estava o quê? Ela estava passando pelo suplício. Quem foi o vencedor? O senador, o político poderoso ou a dona de casa humilde, que abraçou o ideal de Jesus e que levou esse ideal até o último instante? Muitas vezes nós achamos que somos muito pequenos diante da grandiosidade do mundo, das coisas que acontecem, mas é pelo contrário. Tem muitas pessoas que apresentam ser muito grandes e que não têm a metade do tamanho de pessoas que passam desapercebidas pela vida toda, né? Ninguém percebe. E quando chega lá no reino dos céus, eis que lá está aquela figura muito maior do que aqueles que se achavam grandes aqui na Terra. Então, é por isso que essa passagem da ceia, da última ceia, é tão importante. Jesus recapitulou ali todo o seu ensinamento com os discípulos, deu mais uma vez alguns exemplos como principal de humildade, todos eles deveriam dar, e mesmo tendo Pedro depois renegado ele,
a maioria fugiu, né, com medo, mas o ensinamento, o pão foi comido e o vinho foi bebido. E eles compreenderam o que eles precisavam, e o final deles foi um final de quê? Foi o final da prova, né, de que realmente eles estavam com Jesus. Entenderam o ensinamento e passaram pelos martírios que eram necessários para fazer com que essa mensagem, com que esse pão pudesse chegar até nós. Quero agradecer ao Cantinho de Jesus essa bendita oportunidade, né? Em nome principalmente da Jaqueline, que é a nossa diretora. É muito bom, muito importante ter essa oportunidade de fazer um estudo aí com vocês. Tá? Muito obrigado, que Jesus nos ilumine. Até lá.